apresentar. Tudo bem com vocês? Nossa, é muito bom ver muita gente. Todos vocês estão bem? Passaram bem? Chegaram bem aqui? Todo mundo inteiro? Que bom. Então, vou me apresentar. Algumas pessoas eu não conheço também, então não devem me conhecer. Meu nome é Luana Han, eu tenho 24 anos. Eu vim aqui uma vez como filha, como irmã de vocês, mais nova, mais velha. E agora eu venho como esposa, meu esposo ali no fundo, o Ian, Chitô. E meu filhinho, então agora eu venho como esposa, como mãe também. E, claro, continuo sendo irmã mais velha, irmã mais nova. Principalmente que eu tô vendo aqui alguns que eu cuidei no CARP, no full time, ou quando eram estudantes, nas férias vinham e ficavam aterrorizando na sede. Brincadeira, ficavam lavando o corredor, banheiro. Ai, que saudade de vocês. Eu fico muito feliz, de verdade, por estar aqui. Fui convidada da palavra e desde então minha vida ficou mais difícil. Várias situações aconteceram, eu falei assim, entendi. Agora que tem intenção de Deus, eu tenho que cumprir ainda mais o princípio, eu tenho que praticar mais a minha vida, porque senão que dignidade eu vou ter para chegar aqui na frente de vocês, né? Então muitas coisas aconteceram bem difíceis nesse tempo, assim, mas graças a Deus, Deus sempre está comigo a todo momento e eu consegui esperar, meu coração tá limpo, vazio, e esperando mais amor de Deus transbordar aqui. Então, esse é o mês dos pais, né? Todo mundo sabe? Já passou, né? Pera, era esse mês? É esse mês, né? Tá certo. Eu só queria dar uma adendo, assim, que com a pandemia eu fiquei grávida, tenho um filho bem pequeno, minha cabeça não tá funcionando direito. A gente não teve muita relação, assim, social, então a cabeça não tá girando bem. Eu tomo ômega 3 todos os dias, mas não tá indo ainda. Mas, enfim, espero que todos vocês tenham vindo para estar com o coração aberto, para a gente experimentar o amor de Deus juntos, né? Aqui é a casa de Deus, é a nossa casa. Vocês todos são bem-vindos e eu estou muito, muito, muito feliz de todos vocês terem conseguido chegar até aqui. Foi um esforço individual de cada um para que a gente possa estar reunido aqui. E imagina, durante a história, Deus ele teve 1, 2, 2, 3 pessoas para ele trabalhar, para manifestar o amor dele. E aqui tem mais de 20. Então, eu acho que Deus está forte. Deus ele está muito feliz de estar aqui no meio da gente. Jesus, nosso Pai. E todos esses santos, profetas que trabalharam na história, eles devem estar aqui junto com a gente, sentindo essa energia do jovem, certo? Nós somos jovens, não somos? A gente tem uma vida longa ainda. A gente precisa ter muita energia, tem que ter muita esperança, não tem? Full time. É gostoso ir para a chuva na restauração material? Quer dizer, é gostoso ir para a restauração material na chuva? Não é gostoso, né? Mas e se você experimentar o amor de Deus por 30 segundos, 1 segundo sequer, vale a pena? Vale? Eu não vi. Vale a pena você viver uma vida inteira, mas e experimentar o amor de Deus uma única vez ou a cada dia? Qual que vale mais a pena? Viver toda a sua vida de 100 anos, experimentar uma única vez uma experiência profunda com Deus, viver junto com Deus, um dia só ou todos os dias? Imagina, a gente não trocaria todos os dias da nossa vida para viver ao menos um dia com Jesus? Para sentir, conversar e ajudar ele a testemunhar o amor, a vida sobre Deus? A gente não gostaria de compartilhar algum único momento com Jesus? A gente não gostaria? Então, voltem lá no passado e pensem nessa situação. Imagina agora, a gente está aqui, a nossa mãe está lá na Coreia, ela está trabalhando, ela não descansa, lá é madrugada agora, né? E ela está recebendo os relatórios e ela vai receber algum relatório bom da gente? A gente fez alguma coisa boa, a gente se dedicou, a gente cumprimentou, a gente mandou energias positivas, a gente orou pela saúde dela. A energia espiritual, ela é real. Espero que vocês tenham experimentado isso. Então, hoje o tema é o coração do pai, né? Como o mês dos pais.
Então, mas basicamente, mesmo que o tema seja sobre os pais, a responsabilidade é nossa, como filhos. Então, vocês já experimentaram o coração, vocês conhecem o coração dos pais de Deus? Vocês conhecem o coração de Deus? Vocês sabem como Deus se sente? Vocês já tiveram esse ano, isoladamente, uma experiência com Deus? Tipo assim, vocês falam, eu tive. Passaria por tudo de novo só para ter aquela experiência. Vocês já tiveram essa experiência esse ano? Sim? Quem teve? Fala sim! Sim, eu tive uma experiência com Deus. Mas a pessoa que não teve ainda tem tempo. Tem mais 4 meses. E enquanto você tiver tempo, enquanto você tiver um corpo físico, você pode fazer o quê? Você pode realizar ações, você pode fazer devoção, não pode? Agora, se você não tiver mais seu corpo físico, o que você pode fazer? O seu espírito vai depender de outra pessoa que tem um corpo físico na Terra, não é? E você quer depender de alguém como você? No futuro? Vocês vão querer depender de alguém lá, você estando no mundo espiritual, dependendo de alguém aqui na Terra com um corpo físico para fazer devoção por você? Vocês querem ser esse tipo de pessoa? Vocês querem ter esse tipo de espiritualidade? Não, né? Então nós temos esse corpo físico, não temos? Então, quanto que a gente tem que ser grato? Não sei muito, né? Então, hoje a gente vai ter uma experiência juntos. A gente vai estudar como que as pessoas elas tiveram experiências com Deus. Em que circunstâncias elas estavam. E a gente pode usar isso como lição, como, sei lá, uma dica para a gente também ter as nossas próprias experiências. Então, todos vocês desejam encontrar com Deus? Sim? Vocês querem encontrar com Deus todos os dias, né? Mas, tipo, é muito difícil, não é? A gente não encontra com Deus na esquina. É muito difícil. Então, para a gente encontrar com Deus, a gente precisa entender a realidade da situação de Deus. Vocês sabem quais são os tipos de coração que Deus experimentou? Tipo, porque os santos na história, todos eles que buscaram conhecer Deus, eles tiveram uma vida de lágrimas, suor e sangue, porque eles tiveram uma vida de tanto sofrimento, sendo que Deus é um ser de amor, de glória, de alegria. Ele criou todas as coisas para experimentar alegria, mas porque todas essas pessoas que buscam encontrar, experimentar o coração de Deus, elas acabam em sofrimento. Quem pode me dizer? Aconteceu alguma coisa para que Deus pudesse sofrer tanto assim? O que aconteceu na história para que o ser humano não goste tanto Deus? Deus, ele tem alguma mágoa? Com certeza. A mágoa dele foi de ter perdido os seus filhos. O ser humano, hoje, todos nós, se a gente passar um raio-x na gente, a gente tem um monte de problema. Tanto físico quanto espiritual. A gente, todos os dias, a gente passa por dificuldades, situações que a gente não entende. Por que a gente passa por tudo isso? Será que Deus, ele criou o ser humano para sofrer tanto? Tipo, para passar por tantas situações difíceis, sendo que esse universo é abundante. Tem planetas, só diamante. Enquanto a gente está correndo. Então, por que o ser humano sofre tanto? Será que Deus amaldiçoou o ser humano? Será? Ou será que foi o ser humano que por alguma razão virou as costas para Deus? Se é o ser humano que está sofrendo, e todo o universo está sofrendo porque o ser humano está sofrendo, e Deus está tentando ajudar o ser humano, a responsabilidade de alguma coisa o ser humano deve ter feito. Então, o que o ser humano fez? Ele virou as costas para Deus. Os filhos tinham recebido tudo e era apenas cumprir a sua responsabilidade. O resto estava tudo crescendo dentro do princípio. Então, por que eu estou falando essas partes da circunstância do coração de Deus? O ser humano se virou e abandonou Deus. Então, Deus está sofrendo agora. E a gente precisa entender isso com maturidade. Você não precisa ficar sofrendo sem entender. O seu sofrimento tem que ser lúcido. Ou seja, eu estou sofrendo, eu estou sentindo o coração de Deus, porém eu quero assumir responsabilidade por aquilo que os seres humanos
Lá no início da história fracassaram, Adão e Eva fracassaram. O que eles fracassaram? Você tem que entender por que o ser humano está sofrendo e o que você tem que fazer para fazer o curso inverso e restaurar e libertar o coração de Deus. Senão a gente vai continuar sofrendo nas nossas vidas. E não adianta você procurar no mundo material, não adianta você buscar uma satisfação pessoal momentânea e, se esbaldar em comida gostosa, porque depois que passar o sabor daquela comida, vai vir a indigestão. E você pode estourar seu cartão, vai vir a conta. Então, aonde você tem que procurar a solução dos seus problemas? Quando você compra um móvel, qualquer coisa que dá defeito, você procura o quê? Quem fabricou, certo? Para resolver o problema. Então, nós também temos que procurar a Deus. Todas as questões das nossas vidas, nós temos que buscar a Deus, nós temos que ser filhos que conversam com Deus de forma responsável, você assumindo que você quer resolver aquilo na sua vida, que você quer melhorar, que você quer fazer uma devoção para mudar a sua vida. Não esperar um milagre sentado ou deitado no sofá. Deus é um Pai que incansavelmente busca cada um de nós. Cada um de vocês, para vocês estarem aqui hoje, foi uma batalha da soma de todos os seus antepassados. Vocês são o fruto da história. Então, todos os esforços deles, Deus foi juntando migalha atrás de migalha e somando para que vocês pudessem nascer e vocês pudessem fazer algo para libertar o coração de Deus, para mudar a história. Então, vocês são pouca coisa? Vocês são muita coisa, vocês são muito preciosos. Sem vocês, todos os seus antepassados vão ficar onde? E sem vocês, como que vocês vão ter seus descendentes? Vocês querem que seus descendentes tenham orgulho de vocês? Das decisões que vocês tomaram? Das responsabilidades que vocês assumiram? Ou vocês simplesmente querem largar agora e depois vocês vão falar, mas não deu. Porque assim, vocês sabem que o ser humano foi criado como filho. Então, ele é dominador e co-criador, originalmente falando. Vocês têm o poder de dominar as coisas. Vocês têm o poder de colocar alguma coisa na mente de vocês, direcionar aquilo e trabalhar para alcançar aquilo. A galinha consegue fazer isso? A galinha tem responsabilidade direta de libertar e consolar o coração de Deus? Qualquer animal tem essa responsabilidade? Qualquer coisa na criação, eles têm essa responsabilidade de libertar e abençoar, e glorificar Deus? Quem tem essa responsabilidade? Quem pode libertar o coração de Deus? Somos nós. Então, ao mesmo tempo que somos muito abençoados, nós também carregamos uma grande responsabilidade, certo? Então, para que a gente possa encontrar com Deus, você tem que ter o entendimento correto de quem é Deus, certo? Agora, se você estiver sofrendo por você mesmo e quiser um consolo, não vá orar procurando Deus. Você tem que assumir sua responsabilidade primeiro. Então, se a gente, como eu disse, se a gente tiver uma ideia errada sobre Deus, o que acontece? Você não vai ter um relacionamento verdadeiro com Ele. Imagina, eu quero encontrar Jinhua, só que eu tenho a foto da Hannah, tenho o nome da Hannah, tenho as características dela e o endereço dela. Eu vou encontrar Jinhua? Não vou encontrar Jinhua, eu vou encontrar Hannah. Então, vocês precisam detalhar nas suas mentes que tipo de Deus vocês querem encontrar. Porque no Velho Testamento, algumas pessoas tiveram experiências com Deus, só que o Deus deles era daquele nível de entendimento. Você vai caminhando no Velho e Novo Testamento, depois de, 4.000 anos de história bíblica, Jesus apareceu falando que Deus é Pai. Mas demorou. Algum santo antes de Jesus falou que Deus era Pai? E os verdadeiros pais, nosso Pai falou o quê? Que o segredo do universo é a relação de pai e filho. A relação não é de senhor e servo. A relação é de filhos. Nós somos filhos de Deus. E graças a essa posição, nós também temos uma grande responsabilidade.
o sonho de Deus, uma parte desse sonho de Deus depende grandemente da gente. E se vocês desistirem, vai ser mais difícil para Deus realizar esse sonho. Porque Ele vai ter que esperar um descendente de vocês procurar Ele, procurar sentir o amor de Deus, procurar realizar o sonho de Deus, e daí Deus vai trabalhar através dessa pessoa. Não é mais fácil você assumir essa responsabilidade do que passar para os seus descendentes? Vocês estão dispostos a assumir essa responsabilidade de ajudar a realizar o sonho de Deus? Sim! Vocês vão ajudar a realizar os sonhos de Deus? Sim! Então, a primeira parte da realização do sonho de Deus é você fazer o quê? Quando a gente olha para a história, as pessoas que tiveram experiência com Deus, elas estavam numa busca sincera. Eles estavam fazendo esforços sinceros para superar as tendências egoístas. Então, no nosso dia a dia, as tendências são que a gente seja egoísta mesmo, né? A gente fica no celular e tchau mundo. Tô atualizando meu Insta, fazendo meu carrinho na Shopee, tô fazendo as coisas, ou seja, tipo, tudo o ambiente de hoje em dia é voltado para você ser uma pessoa egoísta. Tudo é fácil. Tudo é fácil, tudo é cômodo. Então, as circunstâncias que a gente vive agora são muito mais difíceis para a gente encontrar com Deus. Então, quer dizer que a gente pode encontrar com Deus mais rápido, negando essas circunstâncias. E eles tentaram medir a distância deles com Deus. Então, vocês já tentaram fazer isso? Alguém já tentou medir, tipo assim, quão próximo, distante de Deus estou? Para medir isso, a gente tem que ter alguma experiência com o amor de Deus que é maior que a gente, certo? Para a gente calcular essa diferença, tipo, ai, alguém, tipo, me tratou muito bem e eu senti um amor mais elevado. Então, você sente que você está abaixo daquilo, então você pode fazer uma comparação. Mas se você está num ambiente parado, conveniente, tipo, você não consegue medir isso, né? E reconhecer dentro de si características que eram difíceis para Deus. Então, o que é difícil para Deus? O ser humano egoísta. É uma definição abrangente demais. Então, tipo assim, o egoísmo, ele tá grudado dentro de nós. Tipo, mesmo que a gente ache que está pensando no outro, no fundo a gente está beneficiando nós mesmos. Estamos nos beneficiando. Então, é muito difícil, na verdade, a gente entender Deus. Então, a gente tem que ir com calma e estudar muito. Para encontrar com Deus é fácil? Não é, né? Então, para a gente encontrar com Ele, a gente precisa estudar muito. A gente precisa entender Ele. E essas pessoas que estavam nessa situação, elas começaram a buscar mudar a si mesmas. Elas não começaram a acusar os outros. Elas, então, fizeram aquilo que o verdadeiro Pai falou. Antes de querer dominar o mundo, você deve dominar quem? Primeiro, a si mesmo. Então, no dia a dia, a nossa primeira batalha é contra nós mesmos. Nós devemos ganhar essa batalha todos os dias ou perder, dependendo de nós. Tipo, nós somos as pessoas que podemos ganhar essa batalha. Então, todos vocês, hoje, ganharam a primeira batalha ou não? Qual a primeira batalha? Cada um tem a sua, né? Mas eu acho que é, sei lá, levantar da cama, fazer um rondoquê, arrumar a cama. Aí já começa difícil, já começamos perdendo uns pontinhos. Então, o primeiro ponto para a gente experimentar um encontro com Deus é mudar nós mesmos. Porque quando você começa a abrir espaço dentro de você, Deus, Ele quer preencher a gente. Agora, se você está cheio, mesmo que Deus ele venha transbordar você, tipo, encher você, no caso, você já está transbordando, né? Então, se você não se esvazia, tipo, para experimentar Deus, se você não se expande também, se você não muda naturezas dentro de você, como que Deus ele pode entrar em você? Se você não dá espaço para Deus. Então, Deus ele tem um padrão absoluto, né? Deus ele não é um ser relativo. Ele quer que todo mundo alcance um padrão. Ele quer que a gente chegue à perfeição. Ele quer que nós nos assemelhemos a Ele. Porém, não é que todo mundo vai virar um robozinho, tá bom? Todo mundo fala assim, mas no mundo ideal não vai ter graça, todo mundo vai ser igual. Claro que não. Deus, Ele deu um pedaço dele para cada um de vocês. E esse pedaço é único, esse sunsã de Deus, essa natureza, essa personalidade é única. Toma, é seu.
Não tem como você devolver para Deus até que você chegue à perfeição. Aí você vai completar Deus de novo. Então, vocês são seres únicos, com naturezas únicas. Então, vocês vão ter experiências únicas com Deus, em diferentes circunstâncias. E Deus, ele é atraído pelo contrário do que causou a dor dele. O que causou a dor dele? O ser humano egoísta, certo? Eles não conseguiram sonhar os sonhos de Deus. Eles se amaram de forma egoísta, certo? Então, Deus, ele é atraído para aqueles que praticam uma vida de devoção e vivem pelo bem dos outros. Vocês têm praticado isso? Nós, será que temos praticado isso? Quando vocês vão para o trabalho é pelo benefício dos outros, certo? Você está prestando um serviço para alguém, para alguma coisa. Vocês estão estudando, vocês não vão estudar para vocês mesmos. Um médico não estuda 10, sei lá, quantos anos, 5, 10 anos, para ele se curar só. Claro que ele vai utilizar toda essa informação para ele também. Mas é para ele curar outras pessoas, não é? Para ele tratar outras pessoas. Então, todas as coisas, na verdade, no universo foram criadas para viver pelo bem dos outros. A nossa energia foi criada para a gente dar para as outras pessoas e receber a energia delas também. Vocês estão me dando a energia de vocês. E eu estou passando a minha para vocês também. E Deus, ele está utilizando essa nossa energia para passar a energia dele também quando nós convidamos. Então, quando vocês estão trabalhando, estudando no seu dia a dia, vocês precisam mirar que isso que vocês estão fazendo é devoção. Porque vocês não vão esperar só chegar na igreja ou lá em Chomp ou em qualquer lugar. Ah, não, aqui dentro eu vou fazer devoção. Vou orar. Não, a sua vida precisa ser uma devoção. Porque, não dá. São 24 horas para você fazer devoção. Mas se você só pensa que no domingo, quando eu vier para a igreja, quando eu vier para o TLD, eu vou fazer devoção, você não vai conseguir juntar a condição a tempo de encontrar com Deus várias vezes no ano. Então, a sua vida precisa ser uma vida de devoção. Então, a vida de vocês, atualmente, tem sido uma vida de devoção? Vocês têm esse tipo de mente? Porque, lembra, vocês são o sujeito. Se na sua cabeça e no seu coração não tem a direção da devoção, o que vocês fazem vira fumaça. Aqui na Terra, o dinheiro pode comprar muita coisa. Mas no mundo espiritual, se você não tem amor, você não tem nada. E se você não dedicou a sua vida com amor, a sua vida também não valeu nada. E a vida é um tempo que vocês precisam preencher, é um vazio, é um espaço. E esse espaço precisa ser preenchido com a devoção. E isso, a devoção, ela carrega o seu coração. Então, o seu coração, dentro do seu coração tem o quê? Amor. Só que a gente, para a maioria das coisas, não tem muita capacidade. Então, nós, quando chegamos no nosso limite, a gente precisa da ajuda de quem? De Deus. Mas você precisa chegar no seu limite para que Deus ele possa completar. Mas se você vive sempre num ambiente confortável, conveniente, Deus nunca vai precisar completar você. Então, por isso que as nossas experiências, enquanto a gente é jovem, enquanto a gente estava lá fazendo linha de frente, full time, que a gente não pensava muito, a gente só ia, e mesmo sem energia, a gente continuava e alguém ligava falando assim, mais 2 horas. E você não tinha mais energia para nada, e ainda assim você continuou. Quem preencheu aquele espaço? Quem? Deus preencheu aquele espaço, porque por sua própria capacidade você não conseguiria. Então Deus ele foi lá e preencheu você diversas vezes, sem você perceber nem agradecer. Você falou assim, hoje não bati meta. Só que você foi lá e continuou, você não jogou o chaveirinho no meio da rua e foi embora. Vontade era essa. Mas o corpo físico, aqui na Terra ao menos, ele que manda. Então se você, mesmo que sua mente com raiva, mas seu corpo foi lá e fez, a condição foi estabelecida. Agora no mundo espiritual você não tem mais corpo. Então a sua mente é perigosa lá no mundo espiritual. Então aqui na Terra a gente precisa corrigir tudo isso, certo? Então, imagina, se vocês fossem encontrar uma pessoa, que você é muito fã. Sei lá, quem eu sou fã.
Não sei, eu sou fã de muita gente. Imagina alguém que você gosta muito, que você vai poder encontrar semana que vem. Você não ia comprar uma roupa nova? Você não ia pensar na maquiagem que você ia usar, ou tipo assim, o perfume que você ia usar, o tênis que você iria usar, o que você ia falar para aquela pessoa. Você ia até pegar o iPhone emprestado de alguém para tirar foto com ela. Então você não ia ficar ansiosa pensando, tipo assim, nossa, eu vou perguntar isso para aquela pessoa, nossa, eu vou pensar naquilo. E a gente vai conversar um monte, e daí você começa a ler e estudar mais sobre aquela pessoa, porque você quer conversar com ela. E com Deus não é a mesma coisa? Se você quer encontrar com Deus, o quanto você precisa se preparar. Só que para Deus não importa muito a sua roupa, o seu cheiro, o seu celular. Importa o seu coração, a pureza da sua motivação. Se você chegar até Deus sem motivação, tipo, o que você vai conversar com Deus? Deus, ele tem trabalhado incansavelmente durante a história. Você chega assim, pois é. Se você não tem assunto, o que você vai conversar com Deus? Você precisa ter uma vida de devoção. Aí sim, quando você fala assim, eu quero encontrar com Deus, Pai, aquele dia lá, cê é louco. Não queria mais fazer nada, só queria sentar lá de boas, ver meu Instagram, ver meu YouTube, ver minha série. Mas eu fui lá e fiz isso. Olha, aquele dia também, eu fui lá e ajudei minha irmã, peguei ela no braço, falando, bora, vamos cumprir essa meta, vamos terminar isso. Aí sim, você tem pontos em comum para conversar com Deus. Agora, se você não tem uma vida de devoção, você não tem uma vida que exige mais do que a sua capacidade, tipo, não sei, acho que você não precisa encontrar com Deus. Porque, tipo, ele é um ser que sempre está além dos limites. Ele investe tudo e você vai lá e manca, desmarca o encontro com Deus. Mas ele vai lá e te espera. Deus é um ser que nunca vai desistir de nós. Mas a gente sempre desiste. Faltando 5 minutos, 10, a gente sempre desiste e desmarca o encontro com Deus. Mas ele chega. A gente que não chega, mas ele chega. Então a gente precisa ter esse entendimento. E eu falo isso, quando eu era full time, eu tive várias diferentes experiências com Deus. Até lavando o banheiro da sede. Então, tipo assim, a experiência com Deus é única para cada um de vocês. E vocês precisam ter ela todos os dias. Você abriu, veio um vento refrescante, meu Deus. É hoje que eu vou ter sucesso no meu trabalho. É hoje que eu vou ganhar a vitória. Vocês têm que ser essas pessoas sensíveis ao amor de Deus. Tipo, eu tava tão sensível numa época que, tipo assim, a onda batia assim, lá, o pessoal, né, na praia, eu tava restaurando, arrecadando fundos, né, no grupo de jovens. E as ondas vindo assim. Eu falei, caraca, Deus me ama. Por que Deus me ama? Ele não para de falar, eu te amo. Cada onda, eu te amo. O ser humano pode ser decaído o que for, ele pode ignorar Deus, ele está nem aí, mas Deus continua amando o ser humano, ele não vai parar de amar o ser humano. Só que assim, Deus também fica cansado. Deus também precisa de um estímulo, e ele sempre procurou essas pessoas que pudessem estimular ele. E essas pessoas foram aquelas que olharam para Deus e falaram, caraca Deus, por que você está nessa situação miserável? Vem cá, bora, vamos encontrar essas pessoas. Vamos falar para os meus irmãos o quanto o Senhor ama elas. O quanto você é real. E vocês são essas pessoas que precisam fazer as outras terem experiência com Deus. Vocês são o corpo que Deus pode utilizar. Imagina se Deus tivesse um corpo, quanto que a gente iria brigar? Imagina se Deus fosse tipo o tamanho de uma montanha e quisesse dar um abraço na Jinhua. Ele ia matar a Jinhua. Deus, ele não tem o corpo físico estrategicamente para amar todo mundo, sem briga, sem disputa. Então, como eu disse, Deus, ele vai olhar para a sua motivação, para a sua pureza, essa vai ser a sua preparação, e Deus vai te procurar na mesma intensidade. Então, se você procura Deus numa intensidade de 5, a intensidade de Deus para você também vai ser essa. E não vai dar liga. Você precisa ter uma intensidade, tipo, monstruosa. Você precisa se exigir. Ninguém vai exigir isso de você. Alguém no trabalho fala assim, você encontrou com Deus hoje? Alguém fala isso? Ninguém fala isso. Alguém na faculdade fala isso? É bem difícil. Então, essas pessoas, no ambiente que elas estavam indignadas, elas não estavam aceitando a forma como o ser humano estava vivendo e para onde eles iriam com as atitudes deles. Vocês
estão aceitando o ambiente que vocês vivem? Vocês acham favorável o ambiente que vocês vivem? Ou vocês, ficam indignados com o ambiente que a gente vive? Com esse mundo que nós estamos vivendo, com as atrocidades, com a forma como as pessoas pensam, o quanto elas são egoístas, isso é, natural pra gente? Isso faz a gente sofrer. Sabia que, uma pessoa que você considera muito, você machuca, ela se afasta de você, não é? É a mesma coisa com Deus, Ele quer ficar com você, mas você sempre afasta Ele de você. Então, nós temos que ser sensíveis à existência de Deus de uma forma concreta. A gente precisa conhecer Deus. E Deus, Ele é único para cada um. Ele sabe das suas tendências e Ele vai tentar encontrar com você. Mas, para isso, você precisa fazer uma devoção por um período de tempo sem mudar. Esse eu acho que é um dos segredos, é você fazer algo por um período de tempo sem mudar. Você fazer sempre essa mesma devoção, porque em algum momento Deus vai aparecer para vocês. Mas naquele momento que você muda, era o momento que Deus podia estar encontrando com vocês. Então, uma vez que você fez uma determinação, não muda aquela determinação. Vai até o fim e cumpre ela. Diversas vezes eu pensei em falar assim, não, eu não estou inspirada, não, eu acho que eu não sou digna de dar a palavra. Até o último momento, tinha energias me puxando para que eu desistisse. Mas eu falei, Pai, por favor, eu só quero ofertar toda a minha capacidade, todo o meu coração. Pode ser que eu fale palavras com conjugação errada, pode ser que várias coisas, mas eu só quero ofertar o meu coração para Deus através desses jovens. E isso acontece com a gente todo momento. Que a gente quer desistir, as forças, energias negativas, elas querem empurrar a gente para baixo. Porque nós somos pessoas poderosas. E a nossa mente é muito poderosa. Mas a gente sempre está distraído, atualizando o nosso Instagram. Então, aquelas pessoas, elas estavam como? Elas tinham um profundo desejo de encontrar com Deus. Elas tinham insatisfação com a vida, como ela era. E faltava algo fundamental. E todas essas pessoas que tiveram uma experiência com Deus, não foi uma experiência aleatória e continuaram a vida delas como elas eram. Mas elas mudaram de vida. E algumas delas receberam até missões. Então, imagina o nosso pai. Ele recebeu uma revelação quando ele tinha 15 anos. E até o último dia da vida dele, ele não mudou a determinação dele. Ele podia estar numa casa de papelão, com barro. O coração, a determinação dele era de realizar o sonho de Deus, era de glorificar Deus. E ele terminou coroando Deus dentro de um palácio. Mas o início da vida dele, quem ia dar 1 centavo para ele não ia dar nada. Mas ele não mudou a mente e o coração dele. Então, ele trouxe dignidade para Deus. Nosso pai e nossa mãe conseguiram libertar o coração de Deus, porque eles conseguiram alcançar a mente original de outras e outras pessoas, e a soma dos esforços conjuntos chegou até lá. Então nós, olha só quantos jovens, imagina vocês indo para a faculdade, todos, eu sei que o dia a dia, ele derruba a gente. Mas por isso que a gente sempre precisa fazer rondoquê, a gente precisa ler a palavra de Deus para nos recarregar. E essas experiências com Deus trouxeram benefícios. Os benefícios vocês receberam, pode ser um desses, como a graça, o perdão de Deus, a cura, a libertação, paz, iluminação. Ou seja, são experiências reais. Deus é um ser vivo. Para você experimentar Deus, é um sentimento real, certo? Você não consegue pegar Deus e colocar num pote, assim, peguei Deus. Eu encontrei com Ele e guardei Ele para mim. Mas os resultados dessa experiência com Deus são reais. Você muda. Cada um de nós mudamos depois de experimentar o amor de Deus. A gente não consegue ser as mesmas pessoas. Essa é a força de Deus. Então, todos nós estamos aqui juntando condição, porque não foi fácil cada um de nós chegarmos aqui e estar todos reunidos aqui. O pessoal da banda, eles fizeram muita devoção ensaiando essas músicas. E para tocar por 3, 4, 20 minutos, eles ensaiaram por horas. E isso não é perdido, porque o coração deles já foi recebido por Deus. Deus, Ele está presente conosco ainda mais por causa da devoção deles. Então eu agradeço muito, porque quando eu entrei nesse templo, eu senti profundo amor de Deus e devoção
pela banda ter se preparado tanto, o ambiente, vocês cantando junto também. Resumindo, a gente está quase no final. Para ter uma experiência com Deus, a gente tem que ter intensidade do nosso desejo. Quando vocês querem alguma coisa, vocês querem muito, certo? Vocês não querem pouco. Então, para ter uma experiência com Deus, vocês precisam desejar intensamente. Tudo que vocês querem, vocês precisam desejar intensamente. E cada experiência é de uma forma única. Vocês são pessoas únicas, certo? E assim podemos dizer que é realmente uma busca encontrar nosso Pai, certo? Aquele que nos deu a vida. É uma busca, não é fácil, não está aí na esquina. Você não pode comprar uma experiência com Deus, você precisa buscar. E Deus é a nossa origem. Nós podemos resolver todos os nossos problemas e podemos realizar coisas grandiosas com o amor e o poder de Deus. E Deus, Ele quer dar tudo pra gente, mas a gente precisa buscar. E essa é a nossa responsabilidade, certo? Eu gostaria de concluir assim para vocês, né, no caso, que Deus, Ele está todos os dias, 24 horas, querendo encontrar com cada um de nós. Mas precisamos ser pessoas de devoção, constante devoção. A nossa vida é uma devoção. Você acordar é uma devoção. Você ir trabalhar, tudo na sua vida deve ser uma devoção. Porque a sua mente decidiu isso, não porque alguém mandou você fazer isso. Então, eu espero que vocês, até o final do ano, tenham experiências incríveis com Deus. Eu quero ouvir essas experiências também. Então, vocês se preparem, hein? Vivam uma vida de devoção. Fechem os olhos, eu vou fazer oração agora. Agradecendo essas palavras, queridos amados Pais Celestiais, muito obrigado pelo seu amor, muito obrigado por esses jovens ter chegado aqui. Nós estamos imensamente felizes de receber todos eles na sua casa. Nossos Pais Celestiais, Jesus, todos santos e sábios na história, nós somos os filhos da história e desejamos realizar o sonho de Deus, esse sonho que foi esquecido, e queremos tornar filhos de piedade filial, construir famílias felizes e um mundo ideal. Por favor, nos guie, nos conduza. Esse mundo, ele não pede licença, ele vai e derruba a gente. Mas nós estamos aqui unidos, juntando forças. Então esteja conosco, preencha nosso coração. Nos ajude a resolver todas as coisas que estão em nossa mente, nos incomodando. Por favor, esteja junto conosco. Nós queremos alcançar grandes metas. Por isso, esteja junto conosco. Nós queremos assumir a nossa responsabilidade de mudar esse mundo. Mas primeiro, desejamos mudar a nós mesmos. Desejamos melhorar hoje mais do que ontem e amanhã mais do que hoje. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada pelo seu amor. Muito obrigada por estarmos com saúde e mais um dia de vida. Eu agradeço, relato em nome de Ian e Luana, uma família central da bênção. Adiós.